GS, GQ, GI, que a professora colocou nessa tabela, são 4 isoformas. O que são isoformas? São 4 tipos de proteína G. Então, a gente tem a proteína GS, que é uma proteína estimulatória, ela ativa a adenilato ciclase. A gente tem a proteína GQ, que ativa a fosfolipase C. Ela também é uma proteína estimulatória. A gente tem a unidade a isoforma GI, que é inibitória. Ela inibe a adenilato ciclase. E a gente tem a unidade GO, que está interligada aí com a regulação de canais de cálcio. Então, ela está ligada, por exemplo, com a exocitose de neurotransmissor, né? Que precisa do influxo de cálcio para eu conseguir fazer a exocitose. Então, você entende que são tipos de proteína G. Todos esses tipos de proteína G possuem as subunidades, tá? As subunidades da proteína G são essas: subunidade alfa, beta e gama. Porém, cada isoforma dessa de proteína G vai trabalhar com um tipo de subunidade, né? Então, a gente tem a subunidade alfa, dentro de alfa, alfa-I, né? Que diminui a produção de AMP cíclico e diminui através da diminuição da adenilato ciclase. Ou seja, ela diminui a adenilato ciclase, o que leva à diminuição do AMP cíclico. Ela é inibitória. O alfa-S é estimulatório, porque ele aumenta o adenilato ciclase e aumenta o AMP cíclico. O alfa-Q, ele aumenta a produção de DAG e IP3, que faz com que aumente a fosfolipase C. E o alfa-0, sem efeito. Aí a gente consegue fazer uma relação. Lá em GS, a proteína GS, ela trabalha utilizando qual subunidade? Todo receptor acoplado à proteína G e a proteína G sendo GS, essa GS, ela vai atuar com o aumento da adenilato ciclase. Então, ela estimula aqui, ó, o alfa-S. Então, GS atua com a unidade alfa-S. É como se quando eu tivesse a resposta ali do ligante, eu ativasse, essa proteína GS ativa a unidade alfa-S, que vai aumentar a produção de adenilato ciclase e vai aumentar o AMP cíclico, uma resposta estimulatória. Aqui em GQ, a gente viu que ele ativa a fosfolipase C. Como ele aumenta a fosfolipase C? Ativando a subunidade alfa-Q. Então, alfa-Q. Então, GQ vai utilizar a subunidade alfa-Q para estimular a produção de DAG e IP3, que causa o aumento da fosfolipase C. Causa aumento de resposta celular também, então também é estimulatório. O alfa-0 é sem efeito, e aqui a gente tem o GI, que é inibitório. O GI, que é inibitório, ele inibe a adenilato ciclase. Então, ele vai usar qual subunidade? Ele vai utilizar a subunidade alfa-I. A alfa-I é ativada quando o ligante se liga num receptor que tem a proteína GI. Esse GI diminui o adenilato ciclase, diminuindo assim a produção de AMP cíclico. É uma resposta inibitória, né? O alfa-0 é sem efeito. Tá, mas e quando que eu utilizo esse G0? Ele está regulado a canais de cálcio, exocitose. Então, quando um ligante se liga num receptor